Bom, vamos aos parâmetros de processo então, porque essa é a última etapa, né, o último passo do mapa de processo. Comecei pelo fluxograma, mapeei as minhas entregas, meus produtos em processo, parâmetros de produto que eu relaciono aqui, né? E agora, por fim, os parâmetros de processo. São as entradas de cada etapa. Por isso que o X fica abaixo, né, de cada caixinha, de cada etapa do meu processo, ok? Sempre abaixo, porque são os parâmetros, as entradas dessa etapa, de cada etapa do processo. E aí o interessante é mapear realmente todos os parâmetros de processo, né? Ou seja, todos os inputs, fazer a lista completa. E parâmetros de processo são o quê? São todos os insumos, são todos os recursos, são todos os procedimentos, as informações que eu vou utilizar para poder conseguir realizar as etapas do meu processo. Então, por exemplo, separar os ingredientes, né? Para poder fazer essa etapa de separação, eu basicamente preciso o quê? De uma pessoa, por exemplo, eu mesmo, né? Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui como colaborador, só para ficar genérico, mas é basicamente a pessoa, né? E a lista de ingredientes que ela precisa separar. Ok. Para ferver a água, aí eu já preciso de mais insumos, porque aí eu preciso de um fogão, eu preciso de gás, eu preciso da vasilha que eu vou colocar no fogão, eu preciso da água que eu vou colocar na vasilha, né? E eu preciso de saber a medida correta, né? Por exemplo, de água, a quantidade correta de água, tá? Ou seja, a medida aqui está representando o quê? Os procedimentos, os POPs, né? Que a gente tem que seguir quando a gente está lá nos nossos processos. Bom, e aí eu vou adicionar açúcar e pó. Para adicionar açúcar e pó, claro que eu vou precisar de açúcar, vou precisar de pó, não tenho medo nem vergonha, né, de escrever aqui embaixo, é para repetir mesmo, né? Eu vou precisar de uma colher, porque eu vou ter uma colher para adicionar isso, e uma pessoa, né, que vai ter que fazer isso. Ah, desculpa, gente, esqueci aqui da pessoa. Ou seja, a água não ferve sozinha, né? Precisa que eu faça isso. Então, eu tenho aqui, ó, a pessoa, né, o recurso humano está presente, né, em todas as etapas, é claro. Muito bem. Então, adicionei o açúcar, adicionei o pó com a colher, eu adicionei lá. Para coar o café, eu vou precisar do coador, vou precisar da garrafa térmica e eu vou precisar do meu recurso humano. Acho que é isso. Com isso, a gente tem aqui todos os parâmetros de processo. E aí, aquele último passo do parâmetro de processo, que é a classificação, né? É interessante que, no mínimo, a gente faça a classificação se o parâmetro é controlável ou ele é ruído, né? E sendo possível também, a gente defina o que é crítico, certo? Então, esse processo aqui, é claro que é um processo simples e bem controlado. Então, grande parte dos meus parâmetros, de fato, serão controláveis, né? Talvez eu tenha um ou outro ruído aqui, mas grande parte desses parâmetros são controlados. Então, por exemplo, o recurso humano é controlado, a lista de ingredientes também, o fogão também, talvez o gás seja um ruído. Depende, né, de como o que chega o gás na nossa casa, enfim. Mas talvez eu possa considerar, ó, o gás pode ser um ruído, mas a maioria das coisas é controlável, né? A medida aqui, o açúcar, o pó, tudo muito bem controlado, coador, garrafa térmica e talvez só o gás seja ruído. Mas isso por quê? Porque nessa situação desse processo, é um processo que, de fato, ele é controlado, né? Muito bem controlado, algo muito simples que acontece lá na nossa casa. Agora, é claro que para diferentes processos eu vou ter mais ruídos, né?
e menos parâmetros controláveis. E aí vai depender da situação real de cada processo. Nós temos o quê? É que ser fiel à realidade do processo. Se o processo é praticamente todo controlado, o meu mapa de processo vai refletir isso. Se o meu processo é muito pouco controlado, o meu mapa de processo tem que refletir isso também. A gente quer o real, o estado real do nosso processo.